Quero dividir com vocês um estudo que foi muito bacana, que é o capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Acho que a primeira aula quem deu foi Humberto, que ele falou de ressurreição, né? Foi muito bacana. Aí a segunda quem deu foi a Elaine, aonde ela falou dos laços familiares e a reencarnação, que foi bem legal. E eu fecho dizendo limites e necessidades da encarnação. E aí fica a reflexão, né? Se sabemos que temos que vir para cá sempre, será que tem um limite? Já pensou? Eu não sei se vocês já viram um filme chamado A Marmota. Depois procurem. É bem legal, porque ele, assim, se eu contar a história, vocês vão lembrar. É uma pessoa que ali dorme, e aí a vida dele repete tudo de novo. Não é? Aí todo mundo, quando eu falo a historinha... E aí, ele, num primeiro momento, ele não entendeu a sacada da história. Então, ele repetia sempre as mesmas coisas, fazia sempre as mesmas coisas. Até que ele captou e falou assim, peraí, se eu começar a fazer diferente, eu vou ter resultado diferente. Aí já fica a primeira dica dos limites da encarnação. Mas foi difícil fazer o estudo. Não foi fácil, não. Tá? Porque eu pensei que eu era um anjinho e não sou. Mas tudo bem. Então, vamos lá. Encarnação, né? O porquê? Qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? A gente tem a consciência real? Por que a gente precisa encarnar? E, às vezes, eu me peguei, há um bom tempo atrás, pensando que a encarnação ou a reencarnação, ela serve somente para eu pagar os meus erros. Esse era o sentimento que mais ficava presente na minha vida. E eu carregava isso como que tudo o que acontecia comigo era bem feito porque eu estava pagando por alguma coisa que eu nem lembrava que eu tinha feito. Sabe aquela história que você sabe por que está apanhando e a mãe nem sabe muitas vezes por que está batendo, mas a gente sabe porque está apanhando, né? E às vezes eu tinha esse sentimento de que a encarnação era isso. E depois eu comecei a estudar um pouco mais, e aqui no Livro dos Espíritos, na questão 132, é uma coisa muito bacana, que ele fala assim, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhe impõe, tá? Então não é algo que eu escolho, é imposto, é compulsório. A encarnação com o fio de fazê-los a chegar ao quê, gente? À perfeição. E aí eu já começo a pensar assim, Sandra, que contraditório. Se você fala que o Deus que você segue, que o Deus que você acredita, ele é soberanamente bom e justo, como é que ele te coloca para nascer, para sofrer porque você é uma culpada? A verdadeira mãe, o verdadeiro pai, quando você erra, ele fica te acusando todos os dias de que você errou e, portanto, você é culpado? Não, né? Vamos lá, filhão. Errou, faz parte, mas bora lá que a gente vai conseguir fazer de novo. Bora lá que a gente vai conseguir fazer de um caminho diferente. Sabe por que você errou aqui? Porque você não viu dessa outra forma. É verdade. Contar a historinha da minha filha. Sabe que eu adoro contar a historinha da minha filha. Foi aniversário dela e a gente foi num parque. E esse parque tinha aqueles alpinismos que você faz subir para aquelas dificuldades das pedrinhas, tem que subir. E aí ela estava subindo. E aí uma amiguinha dela foi primeiro, a menina é muito ágil, ela subiu, foi lá no topo, bateu o sino, todo mundo, que bacana. E minha filha, no auge da história, também subiu. Ficou na terceira pedrinha, né? E aí ela olhou e viu que todo mundo olhava para ela e ela começou a chorar, mãe, eu não consegui. E eu falei assim, é verdade, você não conseguiu. E é isso, alguns conseguem, outros não conseguem. O que você vai fazer com isso? Eu não sei. Eu falei assim, então você pensa, né? Aí as meninas foram lá, mas tudo bem, eu também, para mim foi difícil. Mentira, não foi nada que ela subiu numa velocidade incrível. E ok. E aí eu falei assim, olha, cabe a você querer tentar ou não, mais uma vez. Só que você nunca vai saber se você vai conseguir fazer diferente do que você fez se você não tentar. Mas a decisão é sua. Passado um tempo, estava lá brincando, as amiguinhas foram de novo. Mãe, eu vou de novo. Isso aí, filha. Bora lá. Eu tô aqui.
E meu marido, eu também, vamos lá. E ela subiu e conseguiu. E aqui eu sempre tenho isso como um registro de que não é fácil. A luta é dela, mas o apoio sempre será nosso. E Deus é isso, né? E aí, quando eu olho chegar à perfeição sobre qual aspecto? Seremos perfeitos igual a Deus? Não, não nesse nível de perfeição. Mesmo porque Deus é causa primária de todas as coisas. Eu já até comentei isso aqui. Se ele é a causa primária de todas as coisas, ele é o primeiro. Se você for igual a ele vai ser secundário. Então, não vai ser mais a causa primária. Mas nos outros aspectos da pureza, da moral, aí sim, nós conseguimos chegar a essa perfeição de Deus. Tá certo? Uma palestra que eu tive aqui, eu falei que nós temos aqueles atributos que são conectados com Deus, que nós podemos se assimilar a Ele, que está muito voltada às leis divinas e às leis morais. E aqueles atributos que a gente não se comunica com Deus, não tem como a gente se comunicar, porque a gente só se serve desta comunicação, que é a onipresença, a onisciência, né? Soberanamente acima de tudo e de todos. A gente se serve disso, mas a gente não será isso. Então, quando a gente olha o objetivo da encarnação, então, pera lá, não é culpa, é perfeição. Quando eu quero me aperfeiçoar em alguma coisa, é tranquilo? Não, cada um aí tem as suas habilidades, né? Eu vou dizer a minha. Bom, que não é ainda. Será um dia, né? Comecei a fazer crochê, uma beleza. Só correntinha, torta, que é uma beleza. E hoje eu já consigo fazer tapetes. De um ponto só, não tem problema. Mas eu já consigo fazer tapetes. Então, assim, foi esforço? Foi esforço. Eu fiquei brava. Eu não conseguia. Eu lembro que a primeira vez que eu peguei um PowerPoint, me deram. Trabalhava, olha, preciso fazer uma apresentação para amanhã. Tá bom. Vai lá no computador, tem um programa muito bom chamado PowerPoint. Ele vai te ajudar. Super me ajudou. Eu não sabia nem o que era. Sofri, chorei. Falei assim, meu Deus, a primeira apresentação ficou horrível. A segunda... E hoje eu consigo fazer uma apresentação. Então, o que é isso? O que é essa encarnação? O que ela está exigindo da gente? O esforço. É a aprendizagem. Esse é o nosso caminho. E aí ele fala, né? Se esse é o esforço, se a encarnação vai me tornar perfeito, quais são os limites dessa encarnação? Será que a gente vai ter limite? Vai chegar um dia que a gente não vai mais reencarnar? O que vocês acham? Gente, eu adorei o silêncio. Impressionante, que comunicação assim intensa que a gente está tendo agora. Vai demorar muito. Muito. Ok? Perfeito. Sabe por quê, gente? Porque a gente é espírito, a gente não é carne. Tá certo? Hoje, inclusive, nós estávamos numa aula, inclusive, eu e Estela acabamos de falar aqui, né? Eu estou assim, eu não sou assim. Eu estou impaciente, eu não sou impaciente. Eu estou irritada, eu estou magoada. Gente, eu estou muito magoada. Você vai dizer, eu sou mágoa. Você já ouviu alguém falando isso? Eu sou mágoa, eu sou raiva. Não, eu estou, eu não sou. E aí, quando esses sentimentos derem lugar a outros sentimentos, você consegue dizer, gente, aquela pessoa é todo amor. Não consegue? Ele é amor puro. Ele não está. Essa é a principal reflexão que a gente tem que ter. O que nós estamos e o que nós somos. E o que limita essa encarnação quando a gente muda esse estágio do estar para ser. Faz sentido? Cadinho, né? Mas vamos ver mais um pouco. Aqui ele fala o seguinte, com a
purificação do espírito, o corpo físico se desmaterializa. Ou seja, o que a gente é? Essência. Uma matéria que não se toca. Uma matéria que eu não consigo acoplar, condensar, guardar. É essência, é etéreo. Só que para ela ser 100% essência, para que ela realmente seja 100% etérea, eu preciso passar por um processo de purificação. Tá certo? Vamos pensar, eu vou fazer algumas analogias aqui, como da uva se transforma no melhor vinho. Não é isso? Ele não passa por um processo. E muitas vezes o processo passa por macerações. Não é verdade? Uma carne, para que ela tenha uma textura. Amigos, assim, eu só vou falar dessa vez. Eu sei que nem todo mundo não podia falar das carninhas que a gente come só das folhinhas. Mas elas passam por maturação. E esse processo de maturação é que dá a ela a maciez da carne. Eu tenho N exemplos que nos dá o processo da purificação. Uma vez eu fui em Florianópolis e eu fui num restaurante onde eles faziam um processo de depuração das ostras, que era uma coisa muito bacana, porque a ostra fechada ela tem muito areia, né? Então, se você não faz esse processo de limpeza dessas areias, você pode comer alguma coisa contaminada. Então, esse restaurante, ele tinha um processo de depuração. E somos nós. E aonde está a nossa depuração? Aonde é? São as encarnações. Então, hoje, eu estou assim. Estou Sandra, eu tenho algumas habilidades, tenho algumas deficiências, tenho alguns sentimentos latentes, tenho algumas inclinações que não são legais, mas eu estou aqui para me experimentar. Então, eu como Sandra, neste papel de Sandra, como que eu posso me purificar? Vou conseguir purificar tudo? Não. Porque não dá para a gente se purificar numa única existência tudo aquilo que o espírito que está hoje Sandra viveu, como Carla, como João, como Maria, como Clóvis, como Bernardo, não importa. Foram vidas e vidas e vidas, acumulando tantas experiências, tantos sabores e também dissabores. Mas tudo isso nos torna melhor. Se a gente olhar para trás, hoje, nós somos piores ou melhores do que éramos? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Nunca ouvi alguém dizer assim, gente, estou tão pior agora. Nossa, estou tão terrível. Não, não tem. Graças a Deus que não. Então, hoje é o nosso melhor. Então, em relação a ontem, eu já estou um cadinho mais próximo dessa purificação. E se a gente olha os espíritos, à medida em que a gente vai se purificando, nós vamos começar a deixar essas vestes mais grosseiras, essa carne, tá certo? Essa veste, porque isso aqui nada mais é uma veste, não é isso? À medida que eu vou me purificando, a minha essência precisa se fazer mais presente, tá certo? Então, com base nisso, você vai ver que aos poucos, vamos lembrar, como nós éramos lá atrás, os humanos, a nossa dentição é igual como é hoje? Não, né? Eu precisava de uma dentição um pouco mais, muito similar à dos animais. Por quê? Porque eu tinha que comer carne mais endurecida, né? Os pelos, eu precisava me cobrir mais, eu precisava me proteger mais. Então, toda a minha biologia, toda a minha fisiologia é diferente do que é hoje. Esse é o nosso processo de purificação. E vai chegar ao tempo de que a gente não vai precisar mais disso. Imagina a gente chegar na encarnação, todo mundo banguela, carequinha, que beleza. Olha que coisinha mais linda de Jesus, né? Mas aí o que vai falar mais alto? Não é o seu cabelo, não é a sua roupa, é a sua aura.
O que vai brilhar não são os seus olhos quando viu o sapato da moda, e sim quando você conseguiu atingir o coração de uma pessoa. Esse é o grande gol. Essa é a grande sacada. Mas será que eu vou ficar feliz com isso? Faça o teste quando você verdadeiramente ajuda alguém e você vê que você fez a diferença na vida daquela pessoa, nem que seja por um instante. Aquece ou não aquece o coração? Gente, vale mais do que qualquer sapato maravilhoso da moda que você queira. Naquele momento, naquele instante, você sente Deus dentro de você. Você sabe que a palavra entusiasmo quer dizer que é ter Deus dentro de você. Então, todas as vezes que você fica extremamente entusiasmada, e às vezes você nem sabe explicar o porquê, mas é uma vontade tão grande, você se sente grande. Todas as vezes que você se sentir grande, lembre-se disso. Tenha certeza que a tua essência está ficando maior. Bacana, né? Às vezes eu procuro ficar um pouquinho grandinho, às vezes some, falo assim, meu Deus, vamos, né? Limpar isso aqui. Então, todas as vezes que você se sentir maior internamente, é que a tua essência está se tornando mais ampla. Nos mundos mais avançados, corpos menos compactos, menos pesados, menos grosseiros. É o que eu falei. Eu não vou precisar de cabelo, eu não vou precisar de dentes. Mas o que eu vou ver? A nossa referência muda. Porque agora eu vou ver muito mais o interno do que o externo. Né? E tudo isso é um processo de evolução que vai chegar no tempo certo. Talvez o nosso planeta vá chegar nesse estágio? Pode ser que sim. Mas ele só vai chegar se nós chegarmos. Então, agora, quando a gente fala que a gente precisa muito mais olhar o ser do que o ter, porque é isso que vai fazer com que eu chegue ao ponto de que a minha luz vai brilhar mais do que as coisas que eu tenho. Elevando-se o espírito, o corpo físico se desmaterializa, confundindo-se com o perispírito. Depois eu vou falar um pouquinho, nem todos aqui podem estar vindo a primeira vez, e aí eu vou falar um pouquinho, peguei uma analogia que eu achei bem bacana, do que é espírito, perispírito e corpo físico. Toda vez que você comer um abacate agora, você vai lembrar de mim. Eu vou explicar por quê. Pera lá. O espírito se reveste do envoltório apropriado à natureza do mundo, que é chamada a viver. Ou seja, se o nosso planeta Terra ele é material, a matéria mais densa, eu vou ser mais etéreo? Não, eu vou ser mais denso. Por quê? Porque eu preciso ser compatível a esse mundo que eu vivo. Vou fazer uma analogia. Hoje eu quero ir para o Nordeste. Vou para o Brasil e eu vou para o Nordeste. Nesse período do ano é extremamente calor, tá certo? Eu vou de bota, eu vou de casaco, eu vou de gorro, luva? Não, porque possivelmente eu não vou conseguir me ambientar hoje naquela atmosfera, naquele ambiente. Então, o que eu preciso? De roupas leves. A comida, vou comer uma feijoada todos os dias, rabada todos os dias? Não, porque eu não vou conseguir aguentar ficar por muito tempo. Então, vou comer comidas leves. A mesma coisa, o inverso também é verdadeiro. Ah, eu quero hoje sair daqui e eu vou para Carolina do Norte, que vai fazer menos 9 graus a partir de amanhã. Vou com as mesmas roupas que eu vou para o Brasil? Não. Então, tudo é uma questão de adequação. Eu preciso me adequar, eu preciso me ambientar para que eu possa ser bem recebida e que eu consiga permanecer naquele ambiente. Se eu mudo os estados e coloco isso como mundos, não é nada diferente. Tá certo? Então, eu preciso me alimentar daquela matéria.
Então, todas as vezes que a gente fala, por exemplo, o nosso corpo, ele tem que estar adaptado para condições daquele mundo em que eu vou ambientar. E o meu perispírito também. Ele precisa receber aqueles elementos para que ele possa se moldar. Como que isso acontece? Então, vamos lá. Como é possível entender mentalmente o perispírito? Aí vem o exemplo do abacate. Não vou esquecer disso, que vai ser bem legal. Olha só. Se eu entender que o espírito, ele tem que estar sempre guardadinho, tá certo? É o caroço. Ele vai estar lá. Quem protege aquele espírito? É o perispírito. Que é a massinha que a gente come, que nos alimenta, ó. E aí, esse alimento, né? Se o perispírito me alimenta, ele também precisa ser protegido. Numa casca mais grossa ou mais fina? Porque tem que aguentar a pancada. Uai, gente, é o corpo. E aí o que eu falo? Para que eu possa replantar esse abacate, o que eu preciso? Jogar fora essa casca, se alimentar dessa polpa e plantar novamente essa semente. Não é? Guardem isso. Que eu achei muito legal. Então, se eu mudo... Olha ali, gente. O que é o corpo? Nada mais é... Onde que é? Aqui, né? Ah, pronto. Que bonito. Eu desliguei tudo. Ah, pronto, voltou. Eu sou muito boa nisso. Aqui. Onde tem luzinha? Não tem luzinha? Tá bom, gente. Eu não quero mais a luz. Eu nem gostava dela mesmo. Então, assim... ah, não é? Quando você olha a casca, é o corpo, como a gente falou, né? É esse que vai levar a pancada, é esse que vai estar no sol, é esse que vai estar na chuva, é ele que vai estar na feira, que machuca a primeira vez. Não é isso? O abacate não está lá, tadinho dele. Está amassadinho, você vai lá e aperta, né? Para ver se ele está madurinho. Não é isso que a gente faz? Eu só queria a luzinha que eu não sei botar. A luzinha? A luzinha. Essa aqui. Mas se não tiver, não também. tem, Ah, então nem queria mesmo. Ah, tinha que ter. Não, mas não tem problema. Ah, ele já passou tudo. Acho que ele não tem, não. Não tem problema, querido. Olha aqui. Aí, rapaz, você sabe tudo. O que seria de mim sem Walter? Não é não? Walter é igual. Todo centro espírita deveria ter um Walter. Não é não? Então, aqui, ó, esse corpo é essa casquinha. Essa casquinha que fica enrugada, ela que recebe um machucado, ela que aperta, que sofre todas as temperaturas, enfim, é ela. E aí você tem, e aí olha só a sacada, que legal para vocês prestarem bem atenção nisso. Quando você aperta muito o abacate, só a casca fica machucada? Não. Aqui também machuca. Não é? Quando eu corto o abacate, deixo ele no tempo, o que acaba acontecendo aqui com essa polpa? Ela escurece, né? Porque ela oxida, não é verdade? Mas machuca o perispírito? Ou, desculpa, o espírito? A semente? Não. Por mais que essa semente, né, esse caroço, fica descascadinho, se você colocar na terra, ele brota? Brota. E é isso. Esse é o nosso corpo, é o que nós estamos. Isso é o que nós somos. E a encarnação nos ajuda a quê, gente? A que a gente passa por várias experiências, aonde nós moldamos o nosso corpo, aonde o nosso perispírito vai se depurando e alimentando o nosso espírito, para que um dia a gente seja só essência. Faz sentido isso? O perispírito também sofre transformações, o perispírito também sofre transformações sucessivas. O perispírito se torna etéreo, ou seja, relativo ao éter, ou com a natureza do éter, que é sublime, puro e elevado. Esse é o nosso caminho. Que a gente consiga se alimentar, que a gente consiga ingerir as melhores experiências para que a gente possa trazer o nosso perispírito, as máculas positivas,
que vão fazer que o nosso espírito se fortaleça cada vez mais. E lembre-se, toda uma ação positiva, eu tenho certeza de que meu espírito está expandindo. A reencarnação, do ponto de vista material, se limita aos mundos inferiores. Então, assim, eu tenho uma tia que ela tem um carinho muito grande pela mãe dela. E ela sempre falava que a mãe dela já era um espírito de luz. E muitos de nós temos essa crença daquelas pessoas que a gente gosta muito, que se foi muito boa para nós, ela já se transformou no espírito de luz. Mas lembre-se, ela está no caminho assim como nós. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a gente não pode acabando empregar para uma outra pessoa uma carga que ela ainda não tem. Muitas vezes a gente acaba rogando preces a pessoas que já se foram, que estão no outro plano, colocando essas pessoas numa posição que ela ainda não se encontra. Então, imagina do lado de lá como é difícil. Não, ele está me vendo como se fosse uma santa. Eu não sou esse santo. E muitas vezes não está nem em condições de ajudar. Isso não quer dizer que a gente não pode fazer as nossas preces. A gente pode fazer as nossas preces, pedindo ajuda, mas não endeusando, idolatrando aquele que, se veio para cá, é porque ainda precisa se depurar. Se Chico, que é o nosso maior exemplo, quando foi perguntado a Emmanuel, né? Ele falou assim: Emmanuel, quando que você acha que eu conseguiria estar num plano mais evoluído, numa condição mais evoluída, de um espírito mais puro, mais evoluído? Ele virou e falou assim: Chico, faz o seguinte, pega uma escadinha daqui da Terra até a Lua. Esse é mais ou menos o caminho que você ainda tem que percorrer. Prestou atenção, amiga? Imagina nós. Então, a gente precisa ter esse... o que eu quero dizer? Que está todo mundo buscando e dando as mãos para fazer o melhor caminho. Mas o que é legal, assim, é que a gente tem que dar as mãos, porque está todo mundo junto, na mesma escalada. Um pouquinho mais aqui, outro pouquinho mais acolá. O espírito na erraticidade é mais ou menos feliz, livre e esclarecido, segundo for mais ou menos desmaterializado. Primeiro, assim, vou falar por mim. Para mim, espírito errante é aquele que só ficava errando. E que erra, e que erra, e que erra. Ele errava sempre. Assim, gente, eu sou uma erraticidade do começo ao fim. Aí eu aprendi que não é isso. Erraticidade é o intervalo que você tem da reencarnação. Então, assim, ó, estado de erraticidade, intervalo das existências corporais. Pronto, eu desencarnei. Para onde que eu vou? Ou eu crio um umbral, tá certo? Que está aqui, inclusive, representado, obrigada. Não, eu acho bacana que você está vendo dessa forma. Então, imagina o umbral dela vai ser super bacanudo. Eu super gostei do seu umbral. Olha que legal, gente. Né? Eu já ia falar, nada convidativo. Aí, olha só. E é isso. E olha só que sacada legal. É assim, que o umbral... E o umbral nada mais é do que isso mesmo. Você que plasma o umbral que você quer ter. Entendeu? Então, assim, bacana que a Pátia já colocou. Eu falei assim, nossa, que lugar bacanudo. Já vou pegar meu capote, um esqui, já quero bem... Bacana. Outro assim, meu Deus, eu não quero nesse mundo trevoso. Não é isso? É o que a gente cria, porque nada mais é do que aquilo que você está, de fato, se conectando. Então, aqui, ó, é o umbral e aqui são as colônias. E aqui representado o nosso lar. Neste momento é que você está na erraticidade. E na erraticidade, você continua aprendendo? O que vocês acham? Sim. A gente aprende. Mas a gente aprende na teoria ou na prática? Na teoria. Porque a prática é aqui.
Porque lá você vai dizer, não, a minha próxima encarnação pode me dar todos os problemas de saúde que você quiser. Eu vou sem perna, sem braço, sem olho, sem boca, sem nada. Que vai ser ótimo. Aí você vem. Aí Jesus falou assim, peraí, os mentores, não, vamos fazer o seguinte, vamos deixar o rostinho intacto, pelo menos. Você vê o que você está fazendo, né? E aí, assim, então eu vou vir sem os 2 braços. Ok. Aqui é a prática. Fácil? Não. Não é fácil. Eu não me esqueço, uma vez que eu estava num lugar, num centro espírita, e aonde tinha um médium atendendo as pessoas. E tinha uma mãe que estava com uma criança, e essa criança tinha algum problema neurológico que ela não conseguia ficar quieta. Era de uma irritabilidade assim muito grande, ela ficava irrequieta, desculpe. E ela não conseguia sentar, ela não conseguia subir, ela chorava. E causava uma angústia, porque nada acalentava aquela criança. E a mãe, desesperada, falou assim, não, meu filho, tem alguma coisa errada, o que acontece? E ela foi falar com essa entidade. E ele falou assim, você está aqui pela 10ª vez. Você escolheu. Você precisa aceitar. Mas, acima de tudo, você escolheu amar essa pessoa. Ame. Esse é o maior sentimento. Ame. A partir do momento que você aprender a amar o seu filho, os problemas serão os mesmos, só que você vai olhar de uma forma diferente. E aquilo eu nunca mais esqueci, porque esse é o convite, esse é o nosso contrato. Então, quando a gente está aqui, a teoria ela tem que se fazer valer na prática. Vou conseguir tudo? Eles sabem que não. Mas só o tantinho que você conseguir de mudar já vai ser uma festa muito grande. Lembre-se, quando você olha para trás, você hoje é o melhor de você. Aí você fala, nossa, graças a Deus que hoje eu posso passar por determinadas situações e eu não sofro tanto, porque as situações, invariavelmente, elas vão acontecer. Só que a forma de como a gente olha para essas situações é que nos tornam diferente, que nos tornam maior internamente. Então, aqui, quando que eu saio desse processo de reencarnação, que está limitado aos mundos inferiores, por ser mais denso, que me dá essas experiências, que me dão essas provas, à medida que eu vou entendendo, incorporando isso ao meu espírito, eu vou buscando novos caminhos, eu vou buscando novos mundos, porque aquela experiência, ela já está dentro de mim. Ela já está absorvida em mim. Então, hoje, eu posso estar feliz, mas amanhã eu sou a felicidade. E a partir do momento que eu seja a felicidade, nada me abate. Então, eu preciso ter outras experiências. Porque aquela já não... Lembra? Você está na escola. A partir do momento que você aprendeu, você teve total domínio em todas as circunstâncias da sua vida, você passa para uma outra sala. Essa é a escola da vida. Na erraticidade, há espíritos errantes de todos os graus. A encarnação é um estado transitório. No seu estado normal, o espírito é livre da matéria. E isso é um ponto muito importante. Nosso lugar é aonde? É aqui ou é lá? Não é aqui. Porque aqui é a nossa escola. Sabe aquela história? De manhã, a mamãe vai lá, arruma você, coloca a Maria Chiquinha, faz a lancheirinha, vai para a escola. Você passa o dia inteiro, parece que a sua vida é lá, né? Que não, meu Deus, não volto mais para casa. Eu me senti assim quando eu era pequena. Falei, meu Deus, nunca mais vou voltar para casa. E aí eu volto. E é isso. Expande essa dimensão. A nossa casa é lá.
É Deus nos preparando todos os dias para as provas, para os exercícios que nós temos. E como que eu consigo me conectar com a minha casa? Qual é o método eficaz que eu tenho de me conectar com a minha casa? É a prece. De manhã, é eu pedindo a bênção para o meu pai. E hoje eu consigo entender tão bem a simbologia que a gente pedia, até hoje, em alguns lugares tem esse costume de pedir a bênção para a mãe, que é a proteção de alguém que é reconhecidamente maior do que eu, para me ajudar a caminhada durante o dia. E quando eu chego, eu tomo a bênção de novo. É um agradecimento por eu ter vivenciado esse dia. A prece é a bênção do pai e da mãe. Sempre se experimente. Antes de sair, faça a sua prece. Ao chegar, faça a sua prece. Essa é como você estivesse voltando para casa. Sem a ideia da reencarnação, sinceramente, com todo o respeito às demais religiões, eu não vejo uma explicação sensata, inclusive para a existência de Deus. E faz todo sentido, né? Então, assim, se não houvesse a reencarnação, quão injusto seria esse mundo de tantas atrocidades, de tantos malefícios para tantas pessoas, que sentimento de injustiça, de impunidade, né? Bom, entendi os limites. Estou limitado a quê? Reencarno para eu conseguir me purificar. Me purificando, eu vou deixando esses corpos, e à medida que eu vou deixando esses corpos, vão ampliando o quê? O meu espírito, até um ponto que tudo se vai e só fica o espírito. Tá certo? E qual é a necessidade da encarnação? A encarnação é punição e não há senão espíritos culpados a que ela estejam obrigados, que a gente já até falou, né? A passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles possam realizar, com a ajuda do elemento material, os propósitos cuja execução Deus lhe confiou. Esse é o principal chamado. Então, todas as dificuldades que a gente tem, todos os dissabores, todas as situações, essa é a nossa provinha. Esse é o nosso exercício. E Deus confiou esse exercício. Lembre-se que muitas vezes a nossa mãe dava o remédio que é muito ruim. E a gente só ficava, quando criança, focado no remédio ruim. Não é? Ai, amargo, eu não vou tomar, ela quer me matar. Eu lembro que eu falava, minha mãe, ela quer me matar com essa injeção. Eu saía correndo, fazia escândalo. Mas hoje, se eu estou viva, porque graças a Deus teve esses cuidados. E ela foi firme o suficiente para não se deixar abater pelos meus escândalos. E deu a injeção que precisava dar, deu o remédio que precisava dar. Se a gente tira essa figura, a gente tem mais ou menos a mesma coisa, né? Muitas vezes a gente sapateia como criança. Ai, eu não quero isso de novo, não. Por que isso comigo? Eu não mereço. Gatinha, merece. Merece não no sentido punitivo, e sim no sentido da aprendizagem. Se você pede para Deus ter paciência, o que Ele vai te dar? Situações que você exercitam a paciência. Então, vai trazer todo mundo, monges tibetanos do seu lado, para você exercitar a paciência? Acho que não. Porque senão você nunca vai saber se você é paciente ou não. A reencarnação desenvolve a inteligência imoral. Lembre-se, eu preciso ter esses dois pilares desenvolvidos para que eu possa pular aí dos meus mundos, pular aí da minha evolução. Esse é o único caminho, intelectualmente e moralmente. Não adianta ser só um ou ser só outro. Você também precisa. A pessoa que é moralmente evoluída, ela também precisa da inteligência. Até mesmo para ela pegar tudo isso e saber propagar. Eu fico pensando
naquelas pessoas que cada um já deve ter visto, aquele senhorzinho lá do interior que em algum momento você passou por ele e falou assim, gente, quanto ensinamento ele me passou aqui, não foi? Agora imagina se ele tivesse voz, se ele tivesse a intelectualidade para auxiliar a jorrar essa moralidade. Qual a exponência que isso vai dar? Por isso que eu digo, as duas coisas têm que caminhar. E da mesma maneira, pessoas tão inteligentes e vazias moralmente. Você imagina se ele tivesse moral, o quanto que ele poderia fazer de bom. Tá certo? Os espíritos partem da mesma origem, aptidões e necessidades. E aí eu voltar aqui, ó. A encarnação é punição e se não e não há senão espíritos culpados que elas estejam obrigados ou abrigados. Se os espíritos partem da mesma origem, aptidões e necessidades, então todo mundo aqui é culpado? A gente vem para a escola porque nós somos culpados de alguma coisa? Você matriculou seu filho porque ele era culpado porque ele não sabia? Essa é a premissa. Antes da gente falar que a gente é culpado, a gente só precisa entender se nós tivemos um entendimento para isso. Muitas vezes, nós tomamos a decisão porque naquele momento nós achamos que nós estamos fazendo a melhor coisa possível. Porque o nosso conhecimento comportava exatamente aquilo para tomar aquela determinada decisão. Hoje eu tomaria a mesma decisão? Claro que não. Você teve mais conhecimento. Então, se eu estou olhando desta forma de conhecimento e sabendo que Deus nos dá todas as opções, hoje a gente estava fazendo o nosso grupo de oração e a gente deu um exemplo que foi assim. Imagina que você tem uma mesa enorme com todas as guloseimas que você adoraria comer, que você gosta de comer. Está tudo ali. E você tem ali na mesa todas as pessoas que estão com fome. Tá certo? Todo mundo vai comer igual? Mas todo mundo tem a mesma necessidade da fome, não tem? Essa é a grande sacada. Cada um vai escolher o alimento que naquele momento vai saciar aquela fome. Naquele momento, a pessoa vai comer, uns vão comer mais, outros vão comer menos. Uns vão pegar e falar assim, eu vou comer um pouquinho aqui, vou guardar para mais tarde. Outros querem comer tudo de uma vez só. Meu filho, não sei como vai acontecer isso aqui de novo, deixa eu me empanturrar. Não é isso? Só que a oportunidade é igual para todos. Cabe a cada um de nós a escolher de que maneira que eu vou me conduzir a essa mesa. Essa é a encarnação. Então não há culpado. Há culpado que o outro está guardando, eu não sei o que ele viveu lá atrás, que hoje ele tem a necessidade de guardar. Eu não sei o que o outro viveu, que vidas e vidas e vidas, experiências essas pessoas tiveram, que ele não consegue comer mais do que eu como. Gente, eu não consigo, ele come só uma folhinha. Ele se saciou com isso. E o outro se saciou com 1,5 kg de carne. E está tudo bem. E está tudo certo. Porque cada um está tendo um ensinamento, um aprendizado. No início das encarnações, os espíritos se utilizam da primeira prova, o uso livre do arbítrio. E aí que está a grande sacada. Então não há culpado. A encarnação não é um processo da culpa. A encarnação é a oportunidade de você se experimentar no seu melhor, de você conseguir colocar em prática o pouquinho que você aprendeu. Só que as nossas necessidades são muitas. Alguma criança, salvo algumas que são superdotadas, entra no primeiro ano e depois ela já pula para Harvard? Não, porque ela tem estágios que ela precisa aprender, que ela precisa agregar, sedimentar conhecimento. Depois que ela sedimentou o conhecimento, ela começa a ir para um novo patamar. E aqui, quando a gente coloca que o exercício da encarnação ou da reencarnação depende de cada um, porque tem aquele... A gente tem filhos. Eu posso ter 2 filhos que têm rendimentos na escola completamente diferentes. Não é isso? Por quê?
porque têm visões e tomam decisões diferentes. E aqui está o uso do nosso livre-arbítrio. E eu preciso ter essa condição para que o meu ensinamento não seja imposto. Sabe a diferença do conhecimento explícito do conhecimento tácito? O explícito é aquele que eu absorvo de fora para dentro. Então, alguém me passa uma informação, eu repito a informação, porque alguém me passou, eu repito a informação. Tabuada. Eu sou assim. Não me pergunta qual que é o raciocínio da tabuada. Só sei que eu decorei e hoje 2 mais 2, 6. Mentira. Então, assim, é algo que veio de fora, eu repliquei. O conhecimento tácito é aquele que eu absorvo, processo internamente e eu consigo produzir algo diferente daquilo que eu tive como informação. É de dentro para fora. Não tem aquelas pessoas que você... Ai, me ensina do jeito que você faz. Ai, eu não sei ensinar, só sei fazer. Isso é conhecimento tácito. O livre-arbítrio, ele me dá a condição de eu adquirir mais o conhecimento tácito. Porque é o conhecimento tácito que me leva à perfeição. Bailarinas têm aos montes, mas que brilham. Umas flutuam e as outras ainda ficam tateando, porque uma tem o explícito e a outra tem o tácito. Cumprindo a tarefa moral, sobem rapidamente aos primeiros degraus da iniciação, de forma menos penosa. Então, assim, são as nossas escolhas. Se eu escolher vivenciar de uma forma mais leve ou me esforçar para que aquele ensinamento me incorpore, fazer exercício que ele se transforme em tácito, é uma escalada que eu estou fazendo. Tudo tem esforço? Claro que tem. Mas aí, assim, os espíritos e as reencarnações se comparado ao estudante. Ah lá. O negligente e preguiçoso levará um tempo muito maior para chegar ao nível superior. Repetirá as classes. Não é, porém, o estudo que constitui uma punição, mas obrigação de recomeçá-lo em cada classe. E é isso, gente. Se eu não estudo, eu não vou passar de ano. Se eu não faço as tarefas, não vai dar certo. Então, aqui, ó, sou tão preguiçoso que se eu fosse japonês, meu nome seria Kansei. Não é? Então, assim, a escolha ainda continua sendo nossa, né? É a gente que decide. E quando a gente decide, decidiu. E não está errado. Eu não estou pronta para isso. Respeite que você não está pronto. Mas não queiram louros de uma coisa que você ainda não está pronto. Tá certo? Ai, porque as coisas só acontecem comigo porque você não está pronto para mudar ainda. Então, aceite. Ah, eu quero mudar. Então, na hora que você decidir mudar, tenha certeza que as coisas estarão diferentes. Porque você vai estar diferente. Os espíritos e as encarnações se comparado ao estudante. Aqueles que, não, eu vou pegar o esforço, eu vou pegar a rédea da história e vou caminhar. Conseguir o progresso moral, ele vai abreviar a sequência reencarnatória, porque ele pode ir saltitando desses mundos. Então, lembra que a gente estava aqui e a gente está neste momento agora indo para cá. Então, já há uma evolução natural. Olha que bacana, nós estamos aqui. Hoje nós estamos caminhando para cá. E tudo é evolução. Vivenciar nos graus intermediários dos mundos superiores. E aí, assim, para eu conseguir, é uma conquista de vidas e vidas e vidas. Vou conseguir fazer tudo de uma só vez? Não, gente, não vou conseguir fazer tudo de uma só vez. Os espíritos não podem reencarnar de uma só vez no mesmo globo. Imagina, vou vir aqui e quero resolver tudo. Não existe. Você entra numa escola e fala, bom, eu tenho 7 anos, mas eu quero ter uma carga de conhecimento de um doutorado, começando desde a primeira série. Não comporta, mesmo porque a teoria é uma coisa. Eu preciso praticar. É a prática que vai me dar o quê? A musculatura. E a musculatura, para ela se enrijecer, para ela se fortalecer, ela precisa ser
ter tempo, ela precisa ser maturada. Lembra que eu falei? Processo de purificação, como que eu faço um vinho, como que eu faço a maturação de uma carne, enfim, você tem uma série de outros processos. Como eu espero uma gravidez, fiquei grávida, concebi, amanhã já tem que nascer. Não é assim. Você tem que ter um processo de maturação. Então, aqui, todos os homens não estão no mesmo nível intelectual e moral. Então, ou seja, o número de reencarnações que eu vou ter é diferente dela. Porque as minhas necessidades são outras. E cada um tem uma necessidade. E não dá para você julgar isso aqui vai vir tantas vezes. Cuidado, porque você pode vir mais do que ele. Porque ele, na sua inocência, ainda acha que está tentando de uma maneira genuína, sem colocar nenhum juízo de valor. E você já está colocando juízo de valor. Então não dá para olhar ou do lado. Olhe para você, não perca seu tempo olhando se o outro está fazendo certo ou errado. Se preocupe com você. Porque quem tem que dar conta das tuas obras é o vizinho, é você. Não adianta você falar assim, não, mas eu estava tão preocupada com o outro, então você esqueceu de você, você vai ter que voltar lá para a fila. Opa. Então, aqui, quando a gente olha a reencarnação, a gente sempre tem que pensar que é uma baita oportunidade para a gente aprender e levar conosco todos aqueles que também estão ávidos para aprender conosco. A gente divide e compartilha aprendizado. Essa é a grande sacada. Aqui, Leon Denis fala, as reencarnações são os degraus para os quais o ser se eleva e progride. E isso fica mais gostoso quando você compartilha, quando você dá a mão para o outro, quando você fala que nós vamos nos encontrar essência com essência. Eu sempre falo isso para minha filha. Filha, vai chegar um dia que a gente vai estar só a essência, que a gente vai se confundir. Ela vai ser, ai mãe, que legal, vai ser só fumacinha. Você vai ser só fumacinha. Mas olha que bacana, né? Eu gosto muito de Cora Coralina. Eu acho que ela, para mim, é um exemplo de um espírito tão à frente do seu tempo, né? E a sua simplicidade trazia a profundidade de tantas palavras, de tanta força. E aqui eu vou trazer para vocês um poema de Cora Coralina, recitado de uma forma tão simples, que eu gostaria que vocês levassem essa simplicidade. Porque o que Deus quer da gente é só a coragem, mais nada. E se você olhar a coragem, ela é mais simples do que os desafios que a gente tem. Não sei se a vida é curta ou longa para nós. Só sei que nada faz sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Basta ser. Silêncio que respeita, palavra que conforta, amor que promove. E isso não é coisa do outro mundo, é o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela seja nem curta, nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura enquanto durar. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Cora Coralina. Jesus nos abençoe hoje e sempre. Obrigada, gente.